Bom dia a todos mais uma vez. Fico até emocionado sempre que venho aqui, vejo os irmãos, encontro pessoas queridas, que a gente normalmente vê no Zoom, mal embaçado, tal, mas ver ao vivo, a cores, né, em 3D, é muito mais emocionante. Então eu agradeço o carinho, o convite dos irmãos em receber. Vocês estão exercendo a paciência, né, receber um brasileiro de novo. E eu gostaria de vir e ficar mais tempo com os irmãos. Desta vez tive que ajustar o calendário porque a vida agitada, o trabalho e os conflitos familiares, um monte de coisa, estavam me impedindo, me segurando de não vir. E cá estou. E quando eu vim, o Zé Carvalho me mandou uma mensagem, eu estava no aeroporto já, olhando para a caravela que ia atravessar o mar para me trazer cá. E aí ele fala, tudo bem com o irmão? O problema que há aí não afeta? Eu falei, que problema? Melhor não perguntar nada e viajar em paz. Né? Tudo tranquilo, Zé. Tito, como diz o italiano, Tito. E vim. Quando eu chego aqui, eu soube que uma aeronave de porte médio estava tentando pousar no aeroporto que eu estava. Mas Deus mandou ele um pouco mais para frente e infelizmente houve um acidente ali. E é bom saber depois, quando as coisas acontecem, né? E Deus faz as coisas certas. É bom não saber o dia de amanhã. É bom não saber o que acontece, mas nós somos curiosos, queremos saber o que aconteceu, por que aconteceu, quem foi o culpado. Gostamos de colocar todas estas situações, mas não nos cabe isso. E quando fazemos isso, só ganhamos ansiedade, né? Angústia, né? Coisas que nos levam a pensar coisas negativas, coisas ruins. E por que coisas assim nos atormentam tanto? Eu queria falar um pouco sobre isto esta manhã. Eu vim trajado com a gravata azul. O ano passado eu tive dificuldade com ela. Aí os irmãos falaram, coitado daquele brasileiro desajeitado, desalinhado, vamos tentar ajudá-lo. E eu vim com a gravata azul. E não pense que brasileiro é assim tão desassociado de Portugal. Não. Primeiro que quem faz sucesso no Brasil são os portugueses. Segundo, o azul, companhia aérea. Eu estava a olhar o avião, ele estava numa posição que eu estava de trás, de frente para a aeronave, e lendo ao contrário, que é o meu vício, meu costume, eu vi azul ao contrário fica lusa. Está aí. O brasileiro não se liberta das suas origens. Isso é bom, isso é importante, não é? Bom, vamos deixar de muita conversa. Antes de entrar na mensagem, eu estava sentado e ouvi a música que cantamos agora. Nós cantamos agora o Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Deus. Eu não sou nenhum zootecnista, não conheço o mundo biológico, não, mas eu observo. Davi, que escreveu o Salmo, e quando ele pastoreava suas ovelhas, ele observava, conhecia bem o instinto dos bichos. Eu assisto a Discovery, o mundo animal, e a gente vê, por que a corça suspira pelas águas? A gente vê aí o bezerro, a gente vê o tigre, o elefante. Quem é que não precisa de água nesse planeta? Todo mundo precisa de água. E Davi vai colocar a corça. Por que a corça? Não é? Porque ele se implicou com a corça. Não é? Podia ser o ovelha. Ele cuidava de ovelha. Ele vou homenagear o meu rebanho. Assim como a minha ovelhinha suspira. Não, ele não fez isso. A palavra de Deus, escrita por homens como Davi, ela é inspirada, soprada, direcionada pelo Espírito de Deus. Deus usa homens nas suas dificuldades, na sua fragilidade, para transmitir a verdade. Uma corça é um bichinho peculiar.
diferente e muito delicado. Quando a corça sai no meio do mato para buscar ervas para se alimentar, e no seu esforço da procura das folhas e de uma fruta para comer e se alimentar, ela vai suando. O suor da corça é um cheiro forte para o seu predador, que sente de longe o cheiro da corça quando ela está suada. A corça sabe disso. Ela não compra perfume. Não, ela sabe disso. Ela sabe das suas limitações. Ela conhece a si própria. Por isso, quando ela sente que, de repente, estou cansado e ofegante, eu preciso urgentíssimo, de uma corrente de água. Porque se eu não buscar a água e beber e se arrefecer, a temperatura do corpo entrar em harmonia, o predador me surpreende. Eu preciso da água. Imediatamente, ela corre para fontes de águas e assim ela está livre do predador. Que possamos nós também, no afazer do dia a dia, no afã do dia a dia, corremos, nos preocupamos com tantas coisas e podemos ser presas fáceis se deixarmos a água da vida de lado. O Senhor Jesus falou que eu sou a água da vida, não é? Portanto, não podemos nos afastar do Senhor momento algum. E esse salmo, essa música, marque o seu domingo. Vamos nos garantir com a música antes da mensagem, né? Pelo menos já saímos com alguma coisa daqui, né? Eu queria agradecer mais uma vez a paciência dos irmãos, porque a minha visita, nessa vez em Portugal, será breve, curta. No final de março, eu estava vendo o calendário das minhas atividades e como o meu sogro, agora com idade avançada, passou os negócios para nós administrarmos, nós é a Camila. Eu só fico, um apoio. E a minha esposa que fica gerenciando os negócios do pai. E o sócio do meu sogro, que é o irmão dele, também está com idade. E as coisas estão acontecendo e a gente está recebendo nas mãos a herança da família para administrar. E isso toma tempo, há casos que vai para a justiça, são impostos, atropelos do dia a dia. Eu falei, dessa vez não vai dar para ir para Portugal. Porque agosto lá no Brasil, o Brasil é um país contrário, do avesso mesmo. Agosto é um mês corrido, é eletivo, não tem como férias de verão. As nossas férias de verão é janeiro, fevereiro, não é? Agora não, agora é tudo corrido. Então, eu vim aos pedaços, porque o outro pedaço ficou lá em São Paulo, a Camila. E quando eu pensei, escrevi para o Carlos, falei, acho que esse ano vai estar difícil vir. Então vamos orar. O senhor é bom, vamos lá. Eu falei, sempre empolgado e entusiasmado. Obrigado, Carlos, tu não sabe a realidade cá, né? No mesmo instante, cheguei na sala, a Camila estava conversando com uma amiga de anos, de datas, uma americana, que morou em São Paulo, frequentou a nossa igreja, e a amiga perguntou, Alberto, vai para Portugal esse ano? A Camila, esse ano parece que não está difícil. Porque eu estava conversando com o Sérgio, que é o esposo dela. O Sérgio, ele é um irmão muito querido, é um irmão mais chegado, é um amigo mais chegado que um irmão. Como diz Provérbios 17, Provérbios 18. E ela falou, eu estava aqui conversando com o Sérgio e ele falou assim, puxa, vamos participar da missão do Alberto lá em Portugal? O Sérgio, ele é assim, parece o Pedro mais ou menos, né? Ele é mais bonito. O Pedro é mais bonito. E ele também é português, o Sérgio. Embora agora esteja morando em Michigan, nos Estados Unidos, e a gente se fala. E ele falou, não, vamos, eu quero ir junto, quero participar dessa missão. Então, manda o Alberto dar um jeito aí, aperta as datas, eu quero estar lá com ele. E aqui eu estou, porque o Sérgio me insistiu. Então, qualquer bronca
Se você não gostou da minha vinda, eu vou dar o telefone, você conversa com o Sérgio lá. Ele que me mandou para cá. Talvez ele não me aguenta lá, ele falou, vai para lá, vai. Né? Como ele tem um filho que também trabalha na Rádio Transmundial, eu trabalhei na rádio por causa do Sérgio. O Sérgio foi um canal que... E o filho está morando aqui na Irlanda agora. Tanta história, né? E a pregação nada, né? Então foi essa a razão e o louvor a Deus também, porque Deus move circunstâncias quando a gente acha que está tudo sem rumo, sem sentido, quando a gente acha que não tem mais jeito. O Senhor levanta alguém que mostra a solução. Se a sua vida está assim, não tem mais jeito, que todos os seus planos derem nada em água, o Senhor ainda tem uma cartada final. O nosso Deus gosta de nos surpreender quando você acha que não tem mais jeito. Final do ano passado, eu estava assistindo um jogo à noite de futebol e o meu time, não sei porquê, foi para o Rio de Janeiro jogar um jogo. A gente não gosta de ir para o Rio de Janeiro, mas eles foram, né? Tinha que jogar. Começou o jogo, pum, 1, 2, 3. Quando deu 3-0 para o outro time, falei, não, isso aqui já foi, já acabou, 3, né? Já desliguei e fui dormir. E consegui dormir, o que foi fascinante. Quando eu acordei de manhã, eu já estava meio nervoso. Falei, acho que eu vou ligar lá na sede do time e falar, manda todo mundo embora e aquele português que está lá, manda de volta a nado para Lisboa. Quando acordo de manhã, minha filha, a Karen, que é mais ligada no time que estava perdendo, porque aquela lá torce para um time diferente. Pai, o jogo virou 4-3. Eu falei, ganhou? Não, você está brincando comigo, só para me alegrar o dia, né? Ganhou. Falei, não, estava tudo perdido. Não tinha jeito, estava todo mundo correndo contrário, batendo cabeça um com o outro. Estava horroroso. Nem parecia que era futebol. Parecia que um time jogava basquete e o outro jogava futebol. Estava horroroso. Como é que virou? Quando tudo está perdido, você acha que não tem mais jeito, não queira desligar a televisão e dormir. Não queira fugir. Não queira desistir. Sempre há um jeito. Sempre há uma maneira de Deus nos surpreender. Vejamos o que está em João capítulo 11. Vou ler alguns versículos de uma história muito conhecida, onde Deus, mais uma vez, surpreendeu. Mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, Deus pode mudar, virar o jogo a seu favor. Nem tudo está perdido. João capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, no Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, sabemos que ela é viva e eficaz e penetra ao fundo do nosso coração e rogamos a Ti nesse instante. Senhor, venha mexer nos nossos valores, venha mexer, Senhor, nos nossos sentimentos, principalmente no nosso coração, e revelar-te a Ti, a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, pela história que continua, versículos abaixo, até o 40, 41, que Lázaro, preciso dar essa notícia à igreja,
Lázaro morreu. E Jesus falou que não era para a morte. Que história é essa? Jesus se equivocou? Jesus se atrapalhou? Estava muito calor aquele dia? Sol na cabeça? Há coisas que o Senhor fala que nós não entendemos. E que achamos que de fato é daquela forma. Essa enfermidade não é para a morte. Mas ele morreu. Talvez quando a notícia chegou lá a Jesus, ele já estava morto. Claro que já estava morto. Porque o texto lá no verso 39 vai dizer, já 4 dias, Senhor. Agora você recebeu a ligação? Agora você vai responder a minha chamada? 4 dias depois? Não vai chegar nem para a missa do 7º dia daqui a pouco, né? Do jeito que estava, né? Opa, não pode falar missa aqui. Bom, nós sabemos que as provações da vida acontecem, surgem de diversas maneiras. Para uns de uma maneira, para outros de outra. Cada um sabe onde o sapato aperta o calo. Aonde dói. Pode ser uma enfermidade financeira, pode ser uma enfermidade conjugal, pode ser uma enfermidade de tudo quanto é ordem, econômica, social, familiar, relacionamentos quebrados, saúde, tantas situações. Todos nós aqui temos os nossos infortúnios, o nosso exame marcado para a semana que vem, mês que vem, fim do ano, para o ano que vem, está assim também, lá igual, mesma coisa. Mas estas coisas acontecem com qualquer um, crente e quem não é crente. O sol nasce para todos, né? Para crente e para quem não é crente. A chuva vem para todos, para crente e para quem não é. Mas para o cristão aqui há um detalhe impressionante. Jesus é o amigo a quem ama. E as irmãs, no desespero, pois aquela casa estava a arder, pois o braço forte do trabalho era Lázaro, está doente, vai morrer. Senhor, aquele que tu amas, o Senhor ama. Começa bonito assim. Nós temos um Senhor que ama, que se interessa, se preocupa e que está presente. E que está ciente da sua situação. Embora você pense que Deus está distante e que você não merece a atenção de Deus, porque afinal de contas existem pessoas mais importantes neste mundo para Deus cuidar do que de mim. Talvez o Senhor que estava a caminho de Jerusalém, nesta angústia do seu Calvário, chegando perto, ele teria outras preocupações. Olha, avisa lá a Marta e Maria, eu passo outro dia lá para dar os pêsames, porque agora eu estou aflito, eu tenho uma cruz para enfrentar. E o Senhor para o que está fazendo, conversa com os discípulos e volta a Betânia. Curioso isso. Agora, vamos recordar uma passagem que mostra que todos esses infortúnios, tribulações da vida, angústias que vivemos, não é Deus que cria, não é Deus que traz. Olhando Romanos capítulo 5, no verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Podia dizer, não é por isso que todos morreram, não, por isso que todos pecaram. Então, neste ambiente, agora, do pecado, do mundo caído, corrompido, e Jesus já avisou isso, hein? 1 João, o mundo jaz no maligno, mas ele venceu. O Senhor, nesse ambiente hostil, ele usa as adversidades, as tribulações, as provações para se revelar, para manifestar a sua glória, mesmo na doença, mesmo na dificuldade, na angústia, no desespero, na depressão, todas estas mazelas da vida, o Senhor usa para manifestar a sua glória, mas não falou nada até agora, né? O que é esta glória
Será que eu só vou ver essa glória quando eu chegar lá na glória, lá no céu? Não, Lázaro não, né? Lázaro viu ali, em loco. Quer dizer, ele não viu, quem viu foram as irmãs, né? Ele saiu atordoado, né? Como eu saí do avião, né? Mas, opa, não é? E ele saiu, mesmo moribundo, pois ele ouviu a voz do Senhor. Nós estamos mortos em delitos e pecados, diz lá em Efésios capítulo 2. Mas ouvir a voz de Deus através da sua palavra, o morto, mesmo que esteja lá por 4 dias, ele vai ouvir. E a graça de tudo isso é que o Senhor, quando mandaram tirar a pedra, ele chamou só Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ele não falou simplesmente, saiam. Aí ia sair muita gente de lá de dentro, né? Não, só saiu, hein? Só estou chamando você. Sabe quando o diretor entra na classe e chama um aluno só? Alexandre, faz favor, na minha sala. Né? Todo mundo fica branco e ela vai com as pernas tremendo. Mas vai. O Senhor chamou Lázaro, vem para fora. O Senhor está chamando hoje um por um de cada um de nós. Venha, venha. Seu lugar não é no mundo dos mortos. Seu lugar aqui fora é comigo. Mas por que as provações são assim necessárias? O Senhor não podia aliviar o meu peso? Bom, as irmãs, Marta e Maria, só mandaram um recado. Olha, está enfermo, viu? Não sei se você está ligado no assunto, mas aquele que tu amas não está bom, não. É melhor você vir visitá-lo antes que, né? Ninguém dessas irmãs fez um pedido específico. Senhor, o nosso irmão Lázaro, aquele que o Senhor diz que ama, mas não vem visitar. Ele está com isso e com isso. Sofre disso, daquilo outro. Já fomos nos médicos, já passamos aqui, já foi internado e tal. Não sei não. Elas não dão ordens ao Senhor. Quando nós estamos em desespero, dobramos os joelhos e falamos, Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O que Ele quer é que você se socorra dEle. Senhor, por favor, atenda. As orações mais longas das Escrituras, não é o Salmo 119, são aquelas curtas e profundas. As provações que nós precisamos na nossa vida, elas têm que redundar, têm que traduzir para a glória de Deus. E nós vamos entender nessa manhã, pelo menos de uma maneira simples, mas difícil de aplicar na nossa vida, o que é sofrer para a glória de Deus, ou o que é passar por dificuldades para a glória de Deus. As pessoas lá fora passam coisas até pior que os cristãos, mas elas passam. De um jeito ou de outro. Às vezes nem passam, ou muitas vezes nem passam, sucumbe. Mas o que é você passar ou triunfar em Cristo para a glória de Deus? Então vejamos. Há coisas que necessitamos para aprender sobre o nosso Deus. Nas dificuldades, nas adversidades. E há coisas que nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Coisas que nós não sabíamos sobre nós. E é nesse momento de fragilidade financeira, de dificuldade de relacionamentos em casa, e tantas outras áreas da vida que parecem entrar em caos, que nós vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a nós, e principalmente vamos saber quem está por trás, muitas vezes, das crises, dos traumas, do sofrimento, que é o inimigo das nossas almas. O Senhor Jesus falou e avisou a Pedro, olha, Satanás pediu para te peneirar. Lucas capítulo 22 fala isso. A gente não sabe o que está acontecendo lá no mundo, nos bastidores do mundo espiritual, não sabemos. Jó não sabia. Falaremos de Jó na próxima semana. Mas Satanás ele tem algumas estratégias para desviar a nossa atenção da glória de Deus, nos levando a focar, a dar atenção para aquilo que está acontecendo naquela situação específica. E ele pode usar duas vertentes, a dor
e o amor. Ah, até rimou, né? Que bonitinho. Vamos fazer um poema. A dor e o amor. A dor da perda, a dor do sofrimento, a dor terrível no coração não correspondido. O inimigo faz com que você fique vidrado na dor, no sofrimento, na angústia, naquele momento terrível de vida, daquela tempestade aguda que você vive, valorizando mais aquele momento de angústia, tirando toda a percepção da presença de Deus na sua vida. Você até esquece de Deus. Muito pelo contrário, você fica até com raiva de Deus. Senhor, por que comigo? O que eu fiz de mal agora? Larga no meu pé. Por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não esperava, eu não aguardava isso. Ficamos com raiva de Deus, ficamos decepcionados com o Senhor. Por quê? Porque estamos mais preocupados em querer nos livrar desta dor, desse infortúnio, desta crise, e esquecemos de nos socorrer ao Senhor. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Senhor, eu estou aqui, o Senhor me ama, eu sei, tua palavra revela isso. Mas o inimigo, ele pode, algumas vezes, usar o amor. Se você não fica tão irritado, se você não fica decepcionado, ele vai usar o amor, os prazeres da vida, quando tudo vai bem, quando tudo flui como você imaginou, como você planejou, você até esquece de Deus, de agradecer. Você esquece até que Deus proveu tudo isso que você está usufruindo agora. Então o inimigo consegue usar estas duas situações como estratégia para roubar a glória de Deus nestes momentos de dor e momentos de amor. Momentos de prazer, de alegria, de festa. Tudo o Senhor está envolvido. Benefícios desta aprovação. O que podemos tirar de benefício dela? Primeiro vamos olhar o que está lá em 1 Pedro capítulo 4. Um outro texto que a gente precisa observar. Diz assim, capítulo 12, e depois eu vou para o 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu estou passando por isso. Você não sabe. Tem gente que até acusa, né? Não sei, é coisa do diabo. E ficam. Não estranhe a ardente prova que você está passando. Essa é a escola de Deus. É nas provações que vem o crescimento, o amadurecimento na fé. E muitos pensam assim, eu vou ser crente, eu vou ser cristão, agora eu levei um susto na vida, agora eu vou levar a sério. Assim Deus me protege e vai tudo bem. Mar de rosa. Não, agora sim que Deus vai te provar, vai te testar, vai te valorizar. Provação é aquela depuração, como se faz com metal, com ouro, com ferro. O ferro ele precisa ir a altas temperaturas para sair a escória, o lixo. Aí ele ficar mais firme, denso. O ouro, pela sua pureza. A vida, a mesma coisa. Verso 11 de 1 Pedro 4. Agora, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Você vai passar por isso? Você vai passar por aquilo? Eu não sei o que eu vou passar amanhã, nem no fim da tarde, eu não sei. Mas que seja para a glória de Deus. Que seja um bom testemunho para a glória de Deus. O Salmo 46, 10 diz assim: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus.
A gente fica tão agitado quando vem uma notícia ruim. Marta e Maria, então, imagine Marta, que já era calminha, né? Na cozinha. Imagina quando soube que o irmão estava nas últimas. Ficamos agitados, queremos resolver por nós mesmos. Não, eu tenho um plano B, vai dar certo, deixa comigo, eu resolvo. Sabe que a aprovação em si, ela não vai fazer nada. Mas a aprovação nas mãos de Deus, ela quebranta o coração. Ela vai descobrir coisas do meu coração que eu desconhecia. Coisas no meu coração que eu nem sabia que havia lá. E Deus me leva para aquela situação que muitas vezes eu li nas Escrituras e não entendi, não percebi. Estava desatento. Mas a vivência do dia a dia, eu aprendo e volto às Escrituras e olho nessa passagem e encontro. Olha o Senhor aqui. Ele tem tudo sob controle. Nada escapa ao seu conhecimento, ao seu comando. Ele não é surpreendido. É mesmo? Lázaro, mas eu estive com ele ontem, ele estava tão bem. O que aconteceu? Nada o surpreende. E ele já fala, já avisa. Essa enfermidade aqui, ó, não é para a morte, mas ele morreu. Eu tenho certeza que um Pedro lá atrás, aquele discípulo, né, um Tomé, sei não, viu, Senhor? Mas esse tipo de caso aí, ó, é passional, já foi, hein? Já foi. Pode encomendar o esquife, porque já foi. Salmo 50, no verso 15, nos exorta: invoca-me no dia da angústia. Foi o que fez Marta e Maria. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Tem gente que na angústia, no desespero, quer colocar fogo em tudo. Quer abandonar tudo. Nada deu errado. Vou desligar isso. Chega dessa bobagem. Não é? Deus ainda vai te surpreender. Vai virar o jogo. É isso que acontece. Por que temos essas atitudes de esquecer de invocar o Senhor no dia da angústia? Porque não fomos às Escrituras nos preparar para a provação, para o dia do combate. O próprio Senhor Jesus, em João 16, lá no verso 33, estas coisas vos digo para que tenhais paz. Porque nesses momentos, a primeira coisa que a gente perde é a paz. E a paz, ciência. Quem está na frente, então, que recue, porque eu estou chutando tudo, e todos. Mas o Senhor diz, estas coisas vos digo para que tenhais paz. No mundo que você vive, aí fora, que está aqui dentro, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Não é você, não. É o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. Agora, uma coisa que talvez nos choque, parece que o Senhor é um pouco masoquista. Ele gosta de fazer o povo sofrer, né? Outros vão dizer, não, ele é um Deus meio hedonista. Gosta que a gente tenha prazer nos momentos de amor, nos momentos de férias. Não. Deus trabalha na nossa vida, seja no que for necessário para Ele remover, para Ele promover. Ele não se preocupa ou não fica animado com a tortura que nós passamos nessa vida. Lamentações, no capítulo 3, no verso 33, 3, né, de Lamentações, Jeremias, ele mostra que Deus não tem prazer em causar sofrimento e dor para nós. Lamentações 3:33, porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Ele não faz isso com satisfação. Ele sofre também. Ele padece junto. O Senhor chora junto quando você chora. Quando você fica preocupado, o Senhor está junto. Não andeis preocupados.
por coisa alguma. Todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus com oração, súplica, ação de graça. Porque glorificar a Deus nestes momentos é você ter satisfação nele e não ter fixação no problema em si, mas satisfação nele. Glorificar a Deus nos momentos de aflição, tribulação, é saber que neste momento da dor, o Senhor tem a oportunidade de manifestar seu poder, a sua graça, sua misericórdia. No caso de Marta, Maria, Jesus chegou lá, diz o verso 39, Marta, Senhor, 4 dias, você está um pouco atrasado. Para o Senhor não está atrasado. Ele chegou a tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso. E agora, quando o Senhor chega, é uma oportunidade para Ele mostrar o seu poder, sua graça, o seu amor e a sua provisão. Naquela época, os judeus em si, eles tinham a superstição, vamos colocar assim, de que, olha, quando a pessoa morre, 1 dia, 2 dias, no máximo 3, a gente deixa embrulhado num canto. Passou disso, acabaram-se as esperanças. Joga a terra em cima, põe uma pedra, acabou. Não se fala mais nisso. O Senhor Jesus podia ter chegado 2 dias depois. Estava perto de Betânia. Ele podia, talvez, um dia para o outro. Ou talvez, ele nem precisava ter ido. Porque João, capítulo 4, nesse mesmo evangelho de João, lá no verso 50, ele cura um filho de um oficial do rei à distância. Ele fala, vai, teu filho vive, vai. O oficial vai à viagem, a madrugada inteira, chega e fala do filho, ele foi curado ontem, a tal hora. Foi a hora que ele estava conversando com o Senhor. E isso foi no capítulo 4, quando chega no 11, chega a notícia, está enfermo aquele que tu amas. Jesus podia virar para o mensageiro e falar, fala para as irmãs que ele vai melhorar. Fala que ele vai estar curado. Quando ele chegaria lá, vê a família em festa, Marta e Maria comemorando, aquela coisa toda. Mas o Senhor não agiu daquela maneira. O Senhor, Ele tem os seus métodos. E para cada vida, cada pessoa tem a sua história com Deus. Sua angústia de momento agora, o seu sofrimento neste instante, é uma fração, uma parte da sua vida. Não é a sua vida em si. Isso não quer dizer que, olha, acabou assim, olha que infeliz. Foi tão bem e agora aí, terminou. Não. Quem está com o Senhor tem a vida eterna. E quando isso for medido pela vida eterna, o que será? Aquele momento de tribulação que você viveu, aquela tempestade que passou na sua vida, apenas foi um parágrafo em um capítulo da sua vida, onde Deus trabalhou com você, onde Deus trabalhou na sua vida. O processo que a gente passa, ele fere, ele machuca, é ruim, e eu não gosto. Acho que ninguém gosta. Mas o propósito cura. E é isso o que o Senhor fez. Trabalhou com aquela família porque Ele amava. Ele podia simplesmente mandar, já está curado, pronto. Agora posso resolver meus problemas aqui da humanidade, o mundo está em perigo. Não. O Senhor te dá valor tal qual. Não vou me estender mais e só quero levar uma história conhecida de todos vocês que eu acho que dá para se aplicar aqui. Bom, eu vim de avião, mas se eu pudesse eu viria de navio. Não sei porquê, é mais romântico, né? Balança, mas não cai, não é? O avião cai. Diz aí uma história que vinha uma embarcação pelo Pacífico, que é um mar mais revolto, mais distante, e houve um naufrágio. E nesse naufrágio, um sobrevivente,
Não é? A literatura gosta de narrar histórias assim. Um só sobrevivente do naufrágio. E ele foi dar numa ilha. Mas a rota de navios naquela região do Pacífico era obscura, não passava ninguém. Ele gritava, ele fazia sinal, ele escrevia na areia, tentou de tudo, observava, mas nada, naquela imensidão do mar não aparecia nada, não passava ninguém. E ele clamava por socorro, gritava, orava. Até lembrou, nessas horas a gente lembra em orar, né? Vou orar para Deus aqui. Começou a orar e nada. Aí ele foi desanimando e desistiu. Cansou. Pegou o resto que havia da embarcação, do naufrágio, e fez uma cabana para ele se abrigar do vento, da chuva. E fazer o que agora? Eu estou aqui. Né? Não tenho mais para onde ir. E sim foi. Um dia ele levantou e entrou mato adentro para buscar alguma fruta, alguma coisa. E num vento tropical, naquela ilha, um raio atingiu a cabaninha que ele fez, o abrigo que ele montou. E aquilo pegou fogo. Mais um fogo danado. Tudo que ele tinha resgatado do naufrágio para a sua sobrevivência se perdeu naquele fogo. Quando ele viu, no meio do mato, a fumaceira que subiu, entrou em desespero. Ah, Senhor, que castigo grande. Se estava ruim, agora ficou pior. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Agora vou eu. E ele caiu em prantos. Caiu na praia, chorando, porque ele perdeu tudo. Não tinha mais abrigo, não tinha mais ferramenta, não tinha mais possibilidade alguma de salvação. E caído lá, em depressão, desânimo, dormiu. Quando, de repente, ele foi acordado por um sinal de navio. E um barquinho de resgate. Ele olhou e não acreditou, ele pensou que estava tendo insônia, alguma coisa, né? Visões, perturbações. Falei, quem são vocês? De onde vieram? Como sabiam que eu estava aqui? Se há meses que eu estou aqui, não aparece nada em ninguém. Olha, não sei, a gente estava navegando num paralelo XY e vimos uma fumaça preta subindo, achamos que era sinal de socorro e viemos te procurar. E aqui estamos e viemos te resgatar. Ele que pensava que aquilo que foi a maior tragédia da vida dele foi a maior salvação da vida dele. Não é? Quando você está meio desiludido, desencanado, não é? Desesperado, decepcionado com Deus, quando o seu abrigo, o seu porto seguro entra em chamas, começa a arder, aquela fumaça que sobe possa ser a sua oração. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você não precisa dizer como Ele vai salvar, quando Ele vai salvar. Você não precisa dar orientações. Olha, eu tenho medo de altura, não venha com helicóptero. Você não precisa dar essas instruções. Ele vem, Ele te atende. É isso que a gente aprende desse texto. Está passando por uma dor, está passando por momentos festivos, alegres, de amor. Foca a sua atenção nas coisas de Deus. Aprenda que isso vai ser uma oportunidade para Deus se revelar a você. Que seja mais motivo de você de estar dedicado a Deus nestes momentos. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do vosso coração. Só vive o propósito quem suporta o processo. E o propósito de Deus e o fim glorioso que Deus criou o homem é para a sua glória. Foi esse o fim que Deus, o grande projeto de Deus em criar o homem, para que este homem glorificasse a Deus para sempre. Vamos orar então nesse instante? Senhor, diz a sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor.
naqueles que são chamados segundo o seu propósito. E diante desta palavra, Senhor, nós podemos perceber que em tudo o Senhor tem um propósito. Nenhum detalhe escapa da nossa vida. Tudo é importante para Ti, embora muitas vezes achamos que vivemos dias vazios, dias sem importância, sem significado. Mas o Senhor, quando todas as esperanças terminaram, o Senhor mostra que tem poder para revigorar, para transformar, para salvar. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Somos fracos mesmo. Senhor, nos desesperamos quando as coisas saem do nosso controle, nos desesperamos quando as coisas não acontecem, mas queremos estar cada vez mais sorvendo da água da vida. Ali vamos encontrar descanso, segurança, vamos encontrar, Senhor, equilíbrio para as nossas almas, refrigério para o nosso ser. Que seja assim com a Tua igreja aqui reunida. No nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Não sai daí. Não saio. O nosso culto vai já acabar, porque ele já orou e tudo. Ele faz tudo, pronto. Tá? Pode continuar. Mas, antes de irmos embora, diga só, portanto, no sábado, reunião de casais, e eu recomendo vivamente que venham à reunião de casais. 10h30 da manhã, sábado, com almoço incluído. Quarta-feira. Quarta-feira. Qual é o tema? Qual o tema quarta-feira? Timóteo. Vamos analisar um texto de Timóteo muito curto que vai falar sobre a pessoa de Jesus. A gente ora tanto por Jesus, a gente gosta tanto de Jesus, mas quem é esse Jesus que a gente ora? Que imagem que você faz deste Jesus? Quarta-feira. Será que é a imagem que está nas Escrituras? Ou que está no cinema? Ou na religião? Quarta-feira, às 9 da noite, não perca. Não perca.